Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, eu sou o professor Ranildo Lopes, eu sou professor formador, tá, do Centro de Formação Antonino Freire, tá bom? Em parceria ligado à Universidade Estadual do Piauí e também à Secretaria Estadual de Educação, tudo bem? Sou professor da rede estadual e, no momento, hoje a gente ministra os cursos de robótica, de introdução à robótica e tecnologia no Centro de Formação. E é um desses cursos que a gente está trazendo para você, para o canal Educação, que agradece a parceria para ampliar o horizonte desses cursos. Um desses cursos que a gente já oferece de maneira remota e também de maneira presencial, a gente está trazendo eles para vocês aqui, para todos os alunos, também professores da rede, tá? É o curso de introdução ao Arduino com a placa introdução robótica com a placa Arduino. Uma placa bem simples, de baixo custo, que está revolucionando o nosso mundo da robótica hoje em dia, principalmente aqui em Teresina, tá bom? Tá, então a gente vai mostrar no nosso curso algumas funcionalidades da placa, o que é a placa, que projetos você pode desenvolver na sua escola, no seu ambiente de trabalho, enfim, tá? Então nós vamos já aqui para o nosso slide, depois a gente volta aqui para mostrar alguns projetos de Arduino, de robôs, que são cursos do Centro de Formação hoje. Então esses robôs que você vê na nossa bancada aqui, eles são cursos que fazem parte do nosso projeto do Centro de Formação Antonino Freire, em parceria com a Secretaria de Educação, todos esses robôs e outros mais, né? E aí, com o passar do tempo nesse módulo, nesse nosso curso, você vai vendo os cursos que a gente oferece aqui pelo Centro de Formação de maneira remotamente e de maneira presencial, tá ok? Então, vamos lá. Pessoal, no nosso slide, você está vendo a nossa imagem aí, tá? De uma placa bem no meio. Essa placa é o centro do nosso curso, que é a placa Arduino, tá? E do ladozinho dele, você tem dois projetos de automação, tá? Que é justamente dois projetos de Arduino, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, no nosso curso, quando você for pesquisar aí no canal Educação, Introdução à Robótica com a placa Arduino, tá ok? A gente tem também os cursos de pensamento computacional, outros cursos, mas esse é o nosso curso que a gente vai estar com você no dia a dia aí, tá bom? Então, esse site que você está vendo aqui, educaçãomaker.wordpress.com, é o site que a gente vai dar um suporte de material para vocês. Todas as nossas aulas estarão nessa página, tá? Algumas orientações do material também. E lá nessa página você encontra o nosso contato, nosso WhatsApp, para poder, caso você queira aprofundar mais nos cursos aqui de forma remota ou presencial do Centro de Formação, você pode nos procurar, tá ok? Então vamos lá. E a gente agradece nessa parceria do canal do canal Educação, com a Secretaria Estadual de Educação, tá bom? A SEDUC, tudo bem? E com o Centro de Formação Antonino Freire e a UESP, nessa grande luta aqui, nessa grande empreita com a robótica. Então, vamos lá. Eu sou o professor Ranildo Lopes, nossa graduação em Matemática e Computação, tudo bem? A gente já trabalha há algum tempo, já há alguns anos, com a parte de robótica, matemática, tecnologia, e nessa imagem que vocês veem, eu estou mostrando alguns projetos que a gente já trabalha diretamente no Centro de Formação, alguns robôs 3D, alguns robôs como carro de 2 rodas, carro de 4 rodas, né? Alguns projetos de automação. E a gente trouxe ao vivo para vocês alguns desses projetos para você verificar, para você acompanhar com a gente. Então, lembrei que o site Educação Maker é o nosso site que a gente vai dar o suporte para esse curso via canal Educação, para você poder acompanhar as novidades, tirar algumas dúvidas, plano de curso, né? E assim, a gente vai colocar alguns projetos lá disponíveis para você fazer a reaplicação na sua escola. E esse site que você vê acima, o Pia Robótica, é o curso onde nós temos é o site onde a gente tem todos os cursos do Centro de Formação na área de tecnologia. Então, você pode entrar nesse site, o Pia Robótica, wordpress.com, e aí você pode verificar os nossos 4 cursos de automação e os cursos de robô que a gente tem lá pelo Centro de Formação. Você vai ver a ementa, como é que ele funciona, toda a logística, ok? Vamos lá. Está aí o meu contato também, meu WhatsApp, fica à vontade, pessoal, em nos contatar. Então, tá aí. Nós já fizemos no curso de informação, nós já trabalhamos projetos na hora de Squash, projeto na hora de microbit, né, na hora de robótica com Arduino, até mesmo Python, Wesper, 32 e outros. Mas vamos lá, vamos seguindo, tá? Então, para hoje, a gente vai começar a falar um pouquinho, né, a pergunta esse robôzinho que você está vendo aqui é o nosso robô Pi, praticamente é um dos primeiros robôzinhos que a gente estava construindo, fazendo um projeto, tudo bem? É o robô Pi, robô do Piauí, tá ok? Então, ele perguntou o seguinte, mas o que é robô, o que é robótica, né? Então, a gente vai começar o nosso encontro de hoje, o nosso curso, com essas primeiras perguntas aqui, tá?
Então, vamos lá. Vamos ver. Mas antes disso, a gente vai aqui para o ao vivo, vou mostrar na bancada alguns robôs para você, para a gente já entendendo o que é um robô. Aliás, você já relembrando o que é um robô, tá? E a gente vai ver uma coisa bem interessante em cada robô desses aqui, na bancada que vocês vêm comigo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar por esse robôzinho que você vê aqui do lado, né? Você pode até perguntar, Ranildo, é um robô ou é um carro? É um carro, mas não deixa de ser um robô, porque ele obedece um padrão, tá? E, inclusive, ele tem rodas, tá? Você está vendo agora, ele tem rodas, tranquilo. Ele tem sensores, por exemplo, ele tem um sensor aqui que eu posso fazer o controle, aqui, ó, o controle na ponta, né? Eu faço o controle das rodas a partir desse sensor que tem na frente, tá? Então, o que é bem simples aqui? Ele tem uma placa, se você observar, ele tem uma placa aqui em cima, tá? E ele tem as rodas, motores, basicamente é isso, né? E um sensor para fazer o controle das rodas desse motor, tá? Então, um robô, o que ele tem em comum? Motores, placa, né? A placazinha que você está vendo em cima, que é o foco do nosso curso, sensores. Basicamente, isso. Então, se a gente passar para esse outro sensor, esse outro robôzinho aqui, não vou colocar ele em funcionamento, mas é um robô já feito na impressora 3D, tá? Você vê que a roda é a mesma roda desse outro robôzinho azul, que é chamado carro 4WD, 4 rodas, mas ele praticamente é a mesma ideia, um robô que vai ter uma placa. Eu não vou abrir aqui no momento para a gente ver, mas ele tem uma placa, e a mesma placa que controla o robozinho do lado também, tá? Que é o Arduino, e motores, então, que ele tem a placa, motor e rodas, basicamente, tá? A gente tem aqui o nosso RoboPi, né? Se você já assistiu o curso de pensamento computacional, ele sempre esteve presente durante os encontros, tá bom? É o nosso RoboPi, tá legal? O que o RoboPi tem? Mesma coisa que os outros têm. Ele tem uma placa, tá? E ele tem motores, placas e motores. E um sensor de distância, esse que é o olhinho dele que estou passando na mão. Enfim, o que é que todos têm até agora? Placa, motor, né, e sensor, basicamente isso. E aqui do lado também, se você conseguir observar, a gente tem uma mão robótica, tá? Não sei se você vai conseguir enxergar direitinho, tá? Então, nós temos uma mão robótica, onde estão mexendo os dedos. O que essa mão robótica tem? Tá? Inclusive, já é um projeto, tá? De um parceiro nosso, que eu vou já mostrar para você na imagem, né? Tá bom? No nosso slide, a gente tem alguns parceiros que nos ajudam nesse trabalho, né? Nessa pesquisa de robótica aqui em Teresina, tudo bem? Então, o que ele tem, essa mão robótica? Motores, tá? E uma placa, nem sensor ela tem. O restante é impressão 3D, né? É o material filamento que foi impresso, e aí virou esse objeto, esse projeto que você está vendo aqui. Tranquilo? Então, o que é que tem? Robô e placa. E o que é legal? Estou sempre falando placa, placa, porque é o foco do nosso encontro de hoje. Todos os robôs, pessoal, são projetos aqui ligados a gente, ao Centro de Formação Antonino Freire, tá? Com alguns parceiros que a gente vai já mostrar para você. E a gente tem também outros robôs aqui, como você vê, com um braço mecânico, que a gente já chama, né? Então, é como se fosse uma garra, né? E essa garra, ele faz movimentos programados, ou controlados por um joystick, ou controlados por um potenciômetro, né? Onde ele pode obedecer para você pegar um objeto, devolver um objeto, enfim. Também outro projeto, inclusive, ele é um curso do Centro de Formação, tá? Esse braço mecânico, o robô Otto também, e o carrinho são cursos do Centro de Formação, tudo bem? Então, enfim, acho que você já entendeu o que é o robô, tá? Agora, mostrando a bancada toda, acho que você já viu tudo, né? Todos os nossos robôs. Então, veja bem, pelo que a gente já comentou com você hoje, né? O que os robôs, os 4 robôs têm em comum, né? Então, o que eles têm em comum, esses que aqui estão na nossa mesa, é uma plaquinha chamada Arduino. Então, essa placa é a placa que está controlando esses 5 robôs que estão aqui na nossa mesa, tudo bem? E essa placa, né, essa placa Arduino, eu vou já explicar para você todos os detalhes dela, é a placa que é o foco do nosso curso. Então, o nosso curso é Introdução à Robótica com essa placa chamada Arduino. Mas também a gente vai mostrar para você também algumas placas de robótica que nós temos hoje no mercado. Tudo bem? Então, eu espero que você tenha entendido mais ou menos como é que já é o funcionamento do robô. Pode ter motor, pode ter sensor, tá bom? Mas o que é importante, tem que ter uma placa onde vai ser o controle desse robô. Então, a gente vai voltar agora para o nosso slide, tá? E para dar continuidade ao nosso curso, para a gente adentrar um pouquinho mais sobre a robótica, tá ok? Vamos lá.
Então, como a gente já mostrou nossos robôs ao vivo, então vamos lá. Então, a gente continua aquela pergunta, né? Tá? Mas o que é um robô, tá? Enfim, vamos aqui formalizar. Então, robô é o quê? É um computador que se move, é um computador que percebe estímulos através de um sensor, é um computador, né, que executa ações a partir de instruções, e essas instruções são os algoritmos que são a programação. Inclusive, depois eu vou mostrar na minha camisa aqui que a gente tem uma palavra fundamental, que é o algoritmo, tá? Então, vamos lá. Então, quem é o cérebro de tudo isso? É a nossa placa, que é o cérebro, né? O corpo humano também, a gente pode fazer comparação com o corpo humano, a placa é o nosso cérebro, né? Então vamos lá. Mostrando alguns robôs para você, que eu já mostrei no ao vivo também. Isso são robôs, carrinhos, né? Robôs humanoides, né? Coisa parecida. Vários projetos são robôs também. Então a gente tem um carrinho de 2 rodas, não foi possível nós mostrarmos aqui, mas é um curso lá do nosso centro de formação também. Vejam aí, ele tem placa, tem sensor, tem rodas e motores, tá? Aqui já um mais prototipado. A gente tem os outros robôs que eu já mostrei para você, robôs construídos aqui no Piauí também, já na impressora 3D, tudo bem? A gente tem outros robôs também, esses outros robôs são de professores, colegas também da gente, que fazem parte do nosso curso aqui do Centro de Formação, tudo bem? Eles têm nome, inclusive os professores vão participar durante o nosso curso, de vez em quando um professor vem aqui fazer parte do quadro meio, que vem apresentar o seu robô, o seu projeto de robótica de sua escola, tudo bem? A gente vê mais outros robôs humanoides aqui também, já produzidos aqui na impressora 3D, né? Aqui no Centro de Formação, tá bom? Aqui em Teresina. A gente tem outros formatos também de robôs. Olha aqui, a gente tem esse robô do meio, que é um robô que já tem braços. Os robôs anteriores estavam mostrando para você, não tinha braço. Aí você imagina, quanto mais movimento, quanto mais parte do corpo, mais exige mais motores. Aqui é o nosso robô bug, é um carrinho, já mostrei para vocês aqui no ao vivo. Um outro braço mecânico também. São todos robôs que a gente já trabalhou, inclusive alguns são cursos do Centro de Formação, né, Antonino Freire, só que de forma presencial ou remota, tá? Então, só para você ver mais uma vez a estrutura de um robô, é um robô carro, tá? Um carro robôzinho aqui, para você vendo, e a estrutura dele do formato 3D, tá? Então, realmente é uma impressão, é um projeto também de robótica também beleza? E tem carrinhos que são vendidos no mercado, inclusive aqui também em Teresina, tá bom? É vendido, é o chamado carrinho, a gente chama carro 2WD, ou simplesmente carrinho de 4 rodas também, tá? Continuando aqui no nosso slide, a gente vai parar só nesse trechinho aqui, com a pergunta que o robô fez, da seguinte forma, e o que mais tem um robô, né? Vamos agora saber um pouquinho mais do que é que o robô tem, para poder ele funcionar como um robô mesmo. Então, vamos lá. Basicamente, pessoal, um robô ou um projeto de automação, ele tem que ter o quê? Sensores, atuadores e controladores. Vamos agora diferenciar o que é cada termo para ficar melhor a introdução do nosso estudo. Quando a gente falar sensor, são aqueles componentes que ajudam a reconhecer o ambiente, tá? Por exemplo, no corpo humano, o ser humano, ele tem as sensibilidades, né? Através de como? Através da visão, do tato, do olfato, do paladar e da audição. No caso, os robôs, eles vão fazer reconhecimento desse ambiente através de sensores. Um sensor de luz, um sensor de som, tá? Um sensor de temperatura e assim por diante. Então, os sensores, tá? São justamente para o ser humano, né? Como é que a gente fala? No caso, a palavra-chave mesmo, no caso, é o sensorial do ser humano, né? No caso do robô, vai ser os sensores. E a gente tem os componentes que são chamados atuadores, tá bom? Atuadores. O nome já está dizendo, ele faz alguma coisa, ele faz uma ação, tá bom? Quem são esses atuadores? Os motores. Você viu que a maioria desses robôs que eu mostrei para você na bancada, ele tem motores, tudo bem? Ele tem alguns deles tem lâmpadas, luzes, tudo bem? Que a gente vai dar o nome de LEDs, tá? Quem já trabalhou com eletrônica, quem já mexeu um pouquinho há muito tempo, falava o nomezinho assim daquelas lâmpadas, chamava de fockit, tá? Então pode ser até um fockit também, né? Tá? Hoje esses nomes vão ser chamados de LED, tá bom? E para o ser humano, onde é que estão os atuadores? Né? São os músculos, os braços, as pernas, tá? E para fechar aqui os elementos de um robô qualquer autônomo, ele tem o controlador. Bom, o que vem ser o controlador, né? É a placa
ou o componente que vai controlar tanto o sensor como o atuador. Então, é isso que a nossa placa vai fazer. E quem faz isso no ser humano é o próprio cérebro. Então, em resumo, a placa que a gente vai estudar, que é o foco do nosso curso, é o principal elemento do nosso curso de robótica, que é a placa controladora. Então, a partir dessa placa, a gente pode fazer todos os controles. Tudo bem? Então, só mostrando na imagem para ficar mais exemplificado para você. Além do controlador, né, do atuador, tá? Nós temos que ter também alguns elementos, né, externos. Por exemplo, o ser humano ele tem que ter a fonte de energia. O robô também tem baterias. Qualquer tipo de bateria, né? Lógico que cada componente tem uma voltagem especificada, né? Então, está aqui o cérebro, que vai ser a placa Arduino, vamos já detalhar. Olha aqui, ó, um sensor, que é justamente os olhos dos nossos robôs, e os atuadores, que são os robôs, os motores, os LEDs, sim, e outros componentes. Tranquilo, pessoal? Então, fazendo essa analogia com o corpo humano, o cérebro é nossa placa Arduino, tá bom? É os nossos atuadores, a nossa voz, por exemplo. O robô já, ele pode também falar, também pode ter modo de voz, mas, por exemplo, os LEDs representam a nossa voz, né? Os nossos músculos, né, nossos braços e pernas, são representados pelos motores, e assim por diante. E nossos sensores, o sensor do corpo humano, é simbolizado pelos sensores que o robô vai ter. Tranquilo? E aí não podemos esquecer que a gente vai precisar da energia, que são as pilhas e as baterias. Tudo bem? Agora, vamos parar aqui nessa partezinha aqui na nossa placa. Olha, então, o foco do nosso curso vai ser essa placazinha aqui que você está vendo, tá? Que a gente já vai detalhar sobre ela. Uma placa muito comum, muito popular nos últimos anos, tá? O Arduino. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu passar um pouquinho o seguinte. Agora, voltando aqui. Bom, se ela é uma placa, se ela é um computador, tá? Essa placa, ela precisa ser programada, ela precisa ser instruída, tá? E é isso que a gente vai trabalhar no nosso curso, a forma de instrução. Como é que a gente pode instruir, ter um código direitinho, tá? Durante o nosso curso a gente vai fazer isso, tudo bem? Mas só rapidinho, para a gente entender como é que vai funcionar essa parte do código, tá? Temos que ensinar o nosso robô a pensar através de uma série de instruções, que chamamos de programa. Por isso que vem aquela palavra programação. Você pergunta assim, Ranildo, a gente vai programar? Vamos programar na linguagem de robótica do Arduino, com a linguagem chamada C++, mas hoje em dia praticamente chama até a linguagem do Arduino, né? Porque são bem específicas, né? Direitinho, tá? Então a gente vai ter que programar essa placa para poder esse robô, esse atuador, fazer uma sequência de comandos. Por exemplo, vou mostrar esse exemplo para vocês aqui. Se você quer que esse carrinho que você está vendo, um carro 2WD de 2 rodas, quer que ele dê a volta no quarteirão, é claro que você vai ter que dar os comandos. Vamos falar em português como é que seria esses comandos aqui, para poder dar a volta no seu quarteirão. Primeiro, ó, precisamos saber o seguinte, que ele precisa saber. Seguir reto, virar e reconhecer uma rua. Ele precisa saber que é rua para andar, e ele precisa seguir reto e precisa virar, no caso, girar à direita, à esquerda, né? Então, a gente tem que dar instruções, né? Por exemplo, siga reto, então vira à direita, vira à esquerda, né? A gente tem que dar essas instruções. Tranquilo? Então, por exemplo, o que seria a programação, para você que ainda não tem muito bem uma noção de programação, né? O que seria a programação? Uma sequência de passos instruídos, tá bom, para essa máquina. Então, por exemplo, ó, conforme o desenho, você manda ele seguir reto, passo 1, né? O passo 2, veja se estamos em uma curva ou não, o sensor que vai te dizer. Que quando ele detectar que a rua está fazendo uma dobra, o próprio sensor pode acusar e pedir que a máquina faça o que a máquina faça o movimento. Outra coisa, se for uma curva, ele pode fazer os passos 3 e 2, tá bom? Pular os passos 1 e 2 e ir direto para o passo 3. O que acontece? Quer virar, mas virar onde? Ou à direita ou à esquerda, para poder executar o movimento completo no quarteirão, tá? Então, pessoal, nessa primeira parte do slide, a gente só fez uma introdução do que é a robótica, como é que a robótica funciona, tudo bem? Como é que a gente vai controlar esse robô e tem a programação que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que configurar a máquina, tudo direitinho, e aí a gente vai continuar o nosso curso. No próximo slide, já a gente vai mostrar para você o que é o Arduino, quais são os componentes que a gente vai usar no nosso curso, tá?
A gente vai usar a placa Arduino. Caso para você, se você acha que esse componente é difícil conseguir, tem muitas lojas, até em Teresina mesmo, que já vendem na internet, vendem os componentes, e a gente vai mostrar para você quais são os componentes que você vai precisar para poder fazer o nosso módulo do curso. Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai já para o nosso outro slide, e a gente vai dar só um pequeno, uma mudança aqui no nosso semana, para você ver a nossa placa, que a gente vai trabalhar em instante, tá ok? Vou só um minuto.